Olá, eu quero nesse conjunto de vídeos fazer um layout de uma página usando os conceitos de CSS Grid e de Flexbox e outros conceitos de CSS que nós vimos ao longo desses vídeos e também de HTML para construir um layout básico de uma página. Então aqui eu coloquei elementos bem destacados, né? Embora numa página a gente não usasse esses elementos, eu vou colocar elementos bem destacados para que a gente possa perceber aonde nós podemos colocar um cabeçalho, um rodapé, um menu lateral, quer dizer, alguns elementos dentro da nossa página. Então nós vamos começar com vocês mostrando qual é o layout que nós queremos criar. Então nós vamos criar um layout parecido com esse aqui, ó, né? Em que nós teremos um cabeçalho, um rodapé, um menu lateral e um menu central principal com várias caixas de conteúdos, né? Então nós vamos mais ou menos ver como dispor esses elementos dentro de página, uma página web. Nós vamos perceber que nós podemos organizar esses elementos aqui usando o CSS Grid, né? E depois dispor esses elementos aqui de menu conforme um outro projeto que nós já fizemos, né? Usando um display flex. Eu não vou fazer aqui um menu com drop-down. Nós já temos um outro projeto que apresenta como fazer isso. Depois podemos colocar esses itens aqui como uma lista de itens mesmo, um item abaixo do outro. E depois podemos colocar caixas de tamanhos flexíveis aqui, usando um Flexbox, né? Então, podemos colocar várias caixas com uma largura mínima de 200, 300, 400 pixels e deixar então que o próprio Flexbox faça a organização conforme a gente vai diminuindo e aumentando o tamanho da página. Eu coloquei essas cores, né, aqui mais fortes, para que a gente possa perceber a diferença, onde estão as cores, onde estão os elementos dentro da página, e depois é só retirar, né, essas bordas, essas cores de fundo que eu coloquei, ou alterar ou mudá-las, né, é, por outras dentro, no momento da página final em execução, certo? Então nós vamos começar agora neste primeiro momento nesse primeiro vídeo, criando aqui o projeto, né, e colocando os elementos básicos dele na página. Então, para isso, nós vamos criar um projeto usando o VS Code. Eu vou chamá-lo aqui de layout. Eu vou criar um novo arquivo dentro dessa pasta projetos. Vou criar um novo arquivo e vou chamá-lo de layout.html. E eu vou usar então aqui uma estrutura básica do HTML, HTML5. Eu poderia deixar aqui tudo padrão, sem preencher, né? Sem nem colocar esse cabeçalho. Não, eu estou usando o VS Code, ele já me dá essa, essa ferramenta que eu só começo a digitar a palavra HTML e ele já preenche o restante para mim. Eu vou colocar aqui exemplo de layout. Sim. E vou colocar então, agora o que nós vamos fazer é apresentar, colocar esses vários layouts que nós queremos trabalhar. E eu vou chamar esses layouts da seguinte forma. Eu vou usar um header da classe header para fazer o meu cabeçalho. Poderia chamar tudo de div, né? Mas eu vou criar um header. Para fazer o menu lateral, eu também vou criar um outro elemento que eu posso chamar aqui de nave, de aside, de div, o nome que eu quiser, né? Nesse caso aqui eu vou colocar ele de nave. Então eu vou chamá-lo de nave. Mas o nome da classe aqui, eu vou chamar ela de side nave, né? Eu vou criar um outro bloco, que é meu bloco principal, é o meu main. Eu vou chamar ele de conteúdo, e é o main. E vou criar um outro, que é o meu rodapé. E vou chamar o nome da classe de footer. Só aqui eu apaguei o body. E vou então mudar o conteúdo aqui para menu lateral. Aqui eu vou chamar de conteúdo. Eu chamarei de rodapé. Veja que eu usei o nome das classes, né? Header, né? Eu usei essas tags. Header, usei nave, main e footer, com os nomes com algum conteúdo dentro delas.
E também usei nomes de classes que às vezes são iguais, às vezes diferentes, apenas para mostrar mesmo para você que o que nós vamos trabalhar é com nós vamos trabalhar no CSS são com as classes, que por vezes nós podemos até chamar essa classe com o mesmo nome, né, da tag, né, mas nós não vamos fazer a alteração diretamente na tag, mas sim nas classes. E com isso a gente vai ter agora esse resultado aqui, ainda bem simples, né? Deixa eu atualizar esse conteúdo. Então, eu vou abrir aqui esse layout. Eu só tenho aqui os quatro elementos. Né? Para dar uma certa continuidade aqui, nós vamos só colocar uma borda lateral ao redor desses elementos e já temos alguma coisa desenvolvida. Eu vou colocar um CSS externo. Então, um link para um CSS externo. Eu vou chamar de layout.css. Eu vou criar esse arquivo layout.css. E agora nós vamos poder fazer para essa parte do layout apenas algumas configuraçõezinhas básicas aqui de cabeçalho, só para a gente poder ver onde nós vamos trabalhar. Nós vamos pegar todos aqueles elementos de header, o footer, o nav, side nav e o content. Nós vamos fazer algumas configurações deles. Deixa eu confirmar se eu chamei de content ou de conteúdo. O conteúdo, eu vou colocar aqui conteúdo. Também coloquei proposital aqui, mas acabei me esquecendo, às vezes em português, às vezes em inglês, né? Eu sempre gosto de trabalhar com o nome das classes em português, mas aqui eu estou colocando propositalmente esse nome em português para mostrar que é possível também, não importa, é o nome da classe que você está dando. Você pode chamar o nome da classe que você quiser. Né? E para esses elementos todos, eu vou colocar uma borda, então, vou colocar aqui uma borda sólida de 2 pixels e verde, para que a gente possa ver bem esta borda aqui. Então, nós vamos ter este resultado aqui. Eu não salvei ela ainda. Header, footer, side nav e conteúdo com uma borda sólida. E aqui eu não salvei para acessar esse layout.css. Não estava salvo esse arquivo. Então, já temos aqui as bordas dos elementos sendo apresentados. Agora, no próximo vídeo, nós vamos pegar esse conteúdo que foi gerado, nós vamos organizar ele nesse formato de uma grade.